Trabalhar menos e ganhar mais dinheiro. É real. Se entender isso, muda a sua vida. E o fato é que muitas pessoas acabam não entendendo o porquê que realmente isso é verdade. E o fato é que isso é verdade e você já deve ter escutado algumas vezes na sua vida que quem trabalha muito acaba não tendo tempo para ganhar dinheiro. E é certo também que você escutou, mas provavelmente não tenha entendido. E não entendeu porque fomos educados para sempre estar ligando o trabalho ao retorno, ao ganho, ao salário, à remuneração. Entenda quantas vezes você escutou dizer que você deveria trabalhar para ter dinheiro, que você deveria trabalhar para construir aquilo que você realmente gostaria de ter e de ser. Você deve ter escutado isso várias vezes. E isso justifica o porquê você não entendeu muitas vezes que quem trabalha demais realmente não tem tempo para ganhar dinheiro e que eu sei que isso pode ter te deixado confuso muitas vezes, como me deixou. E eu não entendia o porquê aquelas pessoas que estavam dizendo para mim que eu tinha que trabalhar para fazer aquilo que eu gostaria de fazer, elas primeiro não sabiam o que eu realmente gostaria de ter e de ser na minha vida. Elas não tiveram a preocupação de perguntar e de tentar entender quais eram os meus propósitos, quais eram os meus interesses. E com isso, é claro que elas nunca estariam certas. E também não estariam certas em dizer que eu conseguiria tudo trabalhando, sendo que elas não conseguiram. Ou talvez isso era uma meia-verdade. Em qual sentido? No sentido que é fato que vamos ter que trabalhar a vida inteira, então o trabalho ele vai nos acompanhar a vida inteira, independente de você gostar ou não, independente de você trabalhar bastante ou trabalhar pouco. Mas o que realmente deixa a gente cansado e preocupado a todo momento não é o trabalho em si, mas o resultado do trabalho, porque quando você não tem resultado, você acaba não conseguindo gerar a satisfação, o prazer, a alegria que você precisa para estar motivado, motivada, inspirado, inspirada, para que você consiga ter isso como o combustível principal para que você consiga permanecer na jornada buscando bons resultados. Quando você não consegue os resultados, você fica frustrado, você perde a esperança e você se cansa porque você entende que por mais que você esteja fazendo e se esforçando, tudo vai ser em vão e você praticamente já acaba entendendo que os resultados não vão ser diferentes amanhã do que são hoje. É isso que acaba cansando. Porque você acaba criando uma rotina onde só existe cobrança. Você nunca recebe um benefício. Você nunca recebe aquele agrado. E dentro desse contexto, você acaba muitas vezes até adoecendo, porque você passa a sentir o peso sobre as suas costas, você passa a enxergar o mundo sem as cores que realmente ele tem e as coisas passam a não ter tanta graça mais. E isso faz com que você perca a alegria e faça muita força para fazer as coisas simples que você deveria fazer. Muitas vezes com menos energia. E isso é claro que vai causar um desgaste tremendo em você, porque
não somos uma máquina, e mesmo que fôssemos uma máquina, iríamos depender de vários fatores em sincronia, de forma otimizada, vários fatores, várias situações trabalhando juntas ali, em harmonia, para que realmente essa máquina tivesse bons resultados. Em sendo assim, podemos entender que esses fatores, essas situações que minam a nossa energia, somadas vão prejudicar aí o nosso sistema. E muitas vezes, conforme o tempo vai passando, ao invés disso melhorar, isso vai piorando, porque a fé vai sendo dissolvida de uma certa maneira a qual não conseguimos sequer conseguir uma gota de ânimo para pelo menos tentar enxergar uma possibilidade. E daí então é claro que entra a fé dentro desse contexto, porque a fé ela move montanhas. Então se você acredita que não vai realmente dar certo de forma alguma, a sua fé está dizendo que isso é verdade e vai ser dessa forma e ponto. Da mesma maneira, se você acredita que, por mais difícil que a situação esteja realmente sendo, você vai conseguir achar uma alternativa. Daí então, as coisas começam a se movimentar a favor dessa mentalidade, desse pensamento, porque entenda que existe uma questão sempre relacionada a coisas que não estão sob o nosso controle. É claro, o mundo é muito mais do que o que estamos vendo. E por isso, muitas coisas que não estamos vendo são muito mais significativas. Por exemplo, a energia que você passa a ter quando você tem uma fé a favor de uma situação favorável ou não, como eu acabei de citar. Se você tem uma fé favorável, você consegue, na verdade, encontrar o mínimo de energia para que você busque alternativas para sair de onde você está. E a partir do momento que você vai buscando, as energias que envolvem essa mentalidade, elas vão sendo atraídas para esse ponto inicial, que é você. E com isso, você começa a perceber que as coisas estão se movimentando a todo momento, independente da forma a qual você está vendo. Sentir é muito mais significativo do que enxergar. Eu sei que pode parecer um pouco confuso, mas você vai entender agora nessa parte do vídeo. O porquê sentir é muito mais importante do que enxergar. Você já parou para pensar que tudo que foi construído pelo homem surgiu do sentido? Surgiu aqui dentro, surgiu no pensamento. No pensamento seu, dele, do outro, mesmo que você talvez não tenha nem percebido. As necessidades foram observadas por alguém que não seguia a manada. Alguém que estava fora da bolha. Alguém que tinha a melhor liberdade do mundo. A liberdade que é necessária para que você comece a sentir menos e produzir mais. E essa liberdade, ela está aqui dentro, dentro da sua cabeça. E você pode agora sim mudar isso. Desde que você realmente esteja disposto ou disposta a esquecer tudo aquilo que te fez mal
e começar a fazer aquilo que vai te fazer bem. E entenda que errar uma vez é humano, errar duas vezes talvez não seja tão interessante assim. Então, você esquece as coisas que realmente te fizeram mal, entre aspas, para que você não fique acionando isso num passado a qual você não tem mais acesso, mas ao mesmo tempo você tira proveito do conhecimento que você teve com relação a essa experiência negativa. Isso faz com que você acabe se desapegando das coisas e não permitindo que algumas coisas aconteçam de novo, aproveitando só as experiências boas. Você passa a entender que o tempo inteiro estamos achando que sabemos de alguma coisa quando não sabemos de nada. E o tempo inteiro sabemos de tudo sem resolver nada, porque queremos muitas vezes resolver o que está acontecendo à nossa volta sem conseguir resolver o que está acontecendo dentro da gente. Você já se deparou com algumas pessoas que dão palpites e conselhos o tempo inteiro e não conseguem resolver a vida delas? Dentro desse contexto, o que você deve entender que o melhor conselho é o seu, porque é só você que conhece o seu propósito, a sua essência. Então, com relação aí à questão do trabalho, você deve entender que o que faz total diferença dentro desse contexto não é o trabalho em si, porque existem várias formas de estar trabalhando e várias formas de receber por esse trabalho. Então, o que é importante dentro desse contexto é a forma a qual você trabalha visando o resultado. Entenda que tem pessoas que estão se matando nesse exato momento de trabalhar. E elas vão chegar no final do dia, porque agora ainda está de dia, independente de talvez você estar assistindo à noite, de madrugada, enfim. Mas elas vão chegar realmente no final do dia e não vão ter aí, muitas vezes, o dinheiro suficiente para trazer um pouco de dignidade fora dessa atividade que exigiu tanta força física, que exigiu a maior parte do seu tempo por durante o dia, tirando a liberdade de você poder aproveitar aí outras áreas da sua vida, tirando a oportunidade de estar com a sua família, tirando a oportunidade de talvez você estar se cuidando mais, cuidando da sua saúde, cuidando da sua vida, estudando. Então comece a entender esse contexto e a partir do momento que você faz as suas reflexões e começa a perceber que o segredo está na forma a qual você vai realmente trabalhar. E se o segredo está nisso, você precisa começar a entender quais são realmente as formas. Mas a grande verdade é que a maior parte da população do nosso país, aqui do Brasil, acaba sofrendo a influência de uma educação ruim de longa data. Onde a administração pública do nosso país há muito tempo, independente de partido A, B, esquerda, direita, o sistema, de forma geral, acaba não oferecendo aquilo que é o básico para que e necessário para que as pessoas se desenvolvam. Acaba não oferecendo uma educação de qualidade. E com isso, na verdade, sendo omitido há muito tempo, acabamos hoje sofrendo um impacto muito forte. O reflexo disso, na verdade, acaba prejudicando em vários os sentidos, e é por isso que estamos vendo a todo momento pessoas com muito pouco. E cada vez mais esse número de pessoas vem aumentando. Então, quando recebemos a educação
dos nossos pais, avós, tios, tias, na maior parte das vezes, aquelas pessoas que vêm de famílias simples. Claro que toda regra tem exceção, sim, é fato, mas na maior parte das vezes, como foi comigo e provavelmente foi com você, o que nos foi realmente passado foi que teríamos que trabalhar e seria, na verdade, quase que impossível ter uma vida próspera, ser rico, rica, porque eles não ficaram. Mas eles não ficaram porque não tinham educação, não tinham conhecimento, não tinham a internet, não tinham a cultura que necessitavam, não tinha a educação que era realmente um direito deles. E com isso, a visão foi comprometida e automaticamente a visão dessas pessoas sendo comprometidas acabou comprometendo a nossa integridade educacional. Porque entenda que você recebeu uma programação falha. E não estamos aqui desrespeitando as pessoas que nos educaram. Pelo contrário, temos que ter gratidão. Eles fizeram o melhor com o pouco que eles tinham. Esse é o fato. Mas o fato é que você não deve pegar o pouco que você recebeu e transformar isso em menos. Transforme isso em mais. Pense, na verdade, em tudo que está à sua volta, pense fora da caixa, se desligue de algumas coisas, se conecte a você, comece a entender quais são os seus propósitos, quais são os seus princípios. Comece a entender qual é a sua missão, ou por que realmente você está aqui na face da Terra. Comece a entender que esse seu trajeto, essa sua viagem, não pode ser em vão. Você não pode, na verdade, desperdiçar essa excelente oportunidade que você está tendo nesse exato momento de viver tudo aquilo que você pode realmente viver e transformar a sua vida em algo magnífico. Então comece agora, nesse exato momento. Não deixe realmente para amanhã, porque esse é o melhor momento onde você pode e deve entender que não terá outro. A partir do momento que esse momento vai embora, já se foi mais uma oportunidade. Por menor que seja esse momento, faça o seu melhor e entenda, de vez por todas, que a única maneira que tem realmente para que você consiga transformar a sua vida é a partir do momento que você começa a buscar o conhecimento, a praticar, a entender que só encontra um caminho quem está procurando um objetivo, quem está procurando um destino. Ninguém vai encontrar algo sem procurar. O mal das pessoas é que elas querem alcançar aquilo que elas desejam, mas elas querem sem se esforçar, sem se sacrificar, ou se sacrificando da forma que elas acreditam que está correta, sem analisar resultados, sem ter um fundamento, sem ter razão, sem ter fundamento. E isso tudo é muito cansativo. Existe sempre uma situação que é fundamental na tentativa constante, que é água mole e pedra dura. Tanto bate até que fura. Se você não tiver persistência, consistência, você precisa ser constante e respeitar sempre tudo que está à sua volta, sabendo o que exatamente você é e qual será o resultado da sua ação intencional para com relação aos seus propósitos. Pode ter certeza que você nunca vai realmente conseguir alcançar absolutamente nada. Agora, se você inverter a situação agora, abrindo a oportunidade para você, abrindo essa exceção para você, porque por muito tempo você não permitiu que novos conhecimentos e novas condutas, novas ações e comportamentos estivessem com você, porque você se negou
a permitir que fosse para o próximo nível. E agora, mudando, você percebe o quanto realmente você perdeu. E o simples fato de permitir e aceitar vai fazer total diferença na sua vida, independente de quem você seja. Então, aceite realmente que esses conteúdos cheguem até você e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que é muito importante. Deixar aí o seu joinha, isso ajuda muito. O seu comentário também. Faça um comentário, por mais simples que seja, mas pode ter certeza que você, com esse comentário, estará auxiliando tanto esse trabalho, quanto também estará auxiliando outras pessoas. É fato. E compartilhe com o maior número de pessoas. Porque dessa forma você acaba não só sendo auxiliado, mas também acaba ajudando outras pessoas, transformando isso numa corrente tremenda de prosperidade e gratidão. Então fiquem com Deus, até os próximos vídeos, um abraço e fui. Valeu!